Veja só, a teoria da conspiração é a engrenagem da desconfiança e o motor do convencimento. É estranho usar conspiração publicamente, mas é assim que está hoje a comunicação. Vou explicar o porquê. Conspirar vem do latim co-inspirare, que quer dizer assoprar junto. Normalmente ela designava um acordo sigiloso, quase sempre para fins ilícitos ou criminosos. No entanto, agora virou estratégia de convencimento simplesmente porque o público, em geral, gosta de emoções fortes, gosta de ser mobilizado para a ação por meio de emoções negativas. E a conspiração é um meio para fazer isso. Vou dar um exemplo muito recente de anteontem. O governador do estado de São Paulo, portanto, o governador de 46 milhões de pessoas, vai a uma celebração do Dia da Independência do Brasil, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, para fazer uma conspiração pública. Notem que curioso, a primeira coisa que ele faz é deslegitimar e fazer um ataque contra um ministro do Supremo, chamando-o de tirano, quando na verdade este governador sabe que o julgamento é feito por 5 juízes. Também ele mentiu, afirmando que o julgamento de Bolsonaro está sem provas. No entanto, nós sabemos que há provas abundantes, inclusive de discursos feitos por ele várias vezes ao longo dos últimos 3 anos. Afirmou que há só um candidato, e isto é um jeito de levar ao extremo a situação para convergir para alguém. Mas aí ele está dando um tiro no pé, porque até onde eu sei, ele próprio é um dos candidatos. Por fim, ele alega que não pode existir liberdade sem. Não pode existir independência sem liberdade. E por isso ele exige uma anistia irrestrita, que é uma mistificação. Bom, vou dar mais exemplos e exemplos notórios dos últimos anos do mesmo agrupamento político ao qual pertence esse governador. Primeiro, QAnon era uma conspiração satânica das elites pedófilas e foi o principal organizador da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ainda no governo Trump. Outro exemplo, o movimento anti-vacina Covid, que dizia que se instalava microchips para poder, então, fazer o controle populacional. Também há uma outra teoria, essa menos conhecida de todos nós, mas que eu garimpei com o uso da inteligência artificial, que é a teoria das trilhas químicas. O rastro deixado por aviões, que é condensação de água, são produtos químicos para esterilizar e envenenar a população. Olha que loucura. Bom, vamos analisar como então podemos identificar e enfrentar as teorias de conspiração. Antes eu queria fazer um pedido de desculpas. Meu irmão me falou ontem que estava adorando as minhas aulas por vídeo. Eu fiquei chateado, porque eu não quero ser professoral, embora eu dê aula há 45 anos e talvez o uso do cachimbo tenha feito a boca torta e não consigo me desvencilhar disso, mas só maus professores usam essa maneira professoral de tentar convencer o outro. Eu espero que o meu conteúdo possa convencê-los e me desculpe se às vezes parece professoral. Talvez eu fiquei pensando por que isso, é porque eu produzo todas essas postagens com o apoio da inteligência artificial e, portanto, vem uma coisa estruturada, em tópicos, depois de uma longa conversa com o chat GPT e o DeepSeek. Então vamos lá. Como identificar as teorias da conspiração? Em primeiro lugar, precisa existir um inimigo onipotente e onipresente. No nosso caso, o tirano Xandão. Segundo, o disfarce das evidências. Por exemplo, usar esse desejo de liberdade associado a uma anistia irrestrita. Terceiro, há uma narrativa em que se contrapõe heróis com vilões. Claro que os heróis são eles, os vilões são os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, há um apelo ao mistério e ao segredo. Neste caso, não estava presente no discurso do nosso governador. Como a gente pode então enfrentar essa conspiração? Uma primeira coisa que devemos evitar é ridicularizar, mesmo parecendo muito estranho essas doutrinas do QAnon, do movimento antivacina, da trilha química, nós não devemos ridicularizar porque não funciona. O que devemos fazer é levar a sério, porque isso é uma teoria de conspiração. Segunda coisa, podemos usar o método socrático de fazer perguntas para ir desmontando cada pedaço da narrativa. E aí, então, vai ficar mais evidente que era uma teoria de conspiração. Terceiro, a gente precisa ensinar as pessoas a enfrentar a desinformação. É isso que eu estou tentando fazer com estas postagens. E ainda há uma outra dica que é focar na confiança e não nos fatos. Não adianta contrapor fatos para quem não está aberto a ouvir estes fatos. Nós devemos trabalhar a desconfiança que foi gerada por essa narrativa da teoria da conspiração. Nós devemos enfrentar toda e qualquer teoria da conspiração para evitar que a população se torne massa de manobra na mão de políticos que não merecem a posição que ocupam.